Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um periódico semanal com as principais notícias da semana e oi, baguncinha. Baguncinha. The Little Mess. Hoje o programa tá sensacional, a gente já começa aqui diretão com o nosso querido índice Bovespa, né? Que fechou a semana valendo 149.540,44 pontos. E o ETF, a UVP11 também teve aí um fechamento interessantíssimo nessa semana. E agora você acompanha aqui o resumão dos nossos indicadores econômicos. Foi aqui, quadrinho aqui com aquilo pra você já não perder tempo, porque hoje a gente tá corrido. A gente teve aí uma semana extremamente pesada no Brasil. Teve ameaça de bomba nuclear nos Estados Unidos, treta do Trump com a China, o governo Lula metendo mais imposto pro brasileiro pagar. A semana foi apelidada de Flávio Dino. Mas é claro que a gente vai começar aqui falando das repercussões da semana mais violenta da história do Rio de Janeiro, talvez do Brasil. Até esse momento que a gente está gravando o programa, o número de mortos já subiu para 121, sendo 4 policiais, lamentamos muito, e 117 suspeitos, entre aspas, aí, né, porque não pode declarar que com certeza todos eram ligados ao tráfico, de atuar como traficantes nas favelas do Rio. A ação recebeu um forte apoio da direita. O governador Cláudio Castro, que é do PL, disse que ela foi um sucesso, mas ele acabou sendo duramente criticado pela esquerda e por vários integrantes do governo Lula. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações. Foi pessoalmente conversar com o governador e deu um prazo curtíssimo de 24 horas para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, falar se teve abuso de direitos humanos no Rio. A repercussão internacional foi muito pesada, com jornais falando em cenário de guerra no Rio de Janeiro, os traficantes fechando avenidas, sequestrando e incendiando ônibus e deixando um verdadeiro caos na cidade. É claro que isso afeta muito a economia local. Vários eventos foram cancelados, inclusive a noite de autógrafos do Michel Alcoforado, que é o autor do livro Coisa de Rico, que tá bombando aí pra todo lado. Eu tô lendo e até gostei do livro. O governo fez uma reunião de emergência para discutir a crise. O governador e o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, criaram um escritório emergencial no Rio. O ministro da Fazenda, o Fernando Andrade, pediu uma colaboração federativa para enfrentar aí o crime organizado. E lá em Brasília, os senadores criaram a CPI do crime organizado, sem apoio da esquerda e com o Flávio Bolsonaro e o Sérgio Moro na lista dos indicados. E um fato curioso é que um projeto de autoria do Sérgio Moro que endurece o combate ao crime organizado acabou sendo sancionado pelo Lula. E o governo também está apoiando a chamada PEC da Segurança, que voltou a ser prioridade e deve ser votada já no início de dezembro, mas que está sendo muito criticada pela direita e pelo próprio governador do Rio, porque ela acaba interferindo na autonomia dos estados para lidar com o crime organizado. O Cláudio Castro, inclusive, está fazendo um lobby para tentar mudar o texto e também pediu para os deputados liberarem mais emendas parlamentares para ajudarem a polícia do Rio de Janeiro. Ele quer aproveitar que esse assunto está em alta para fazer essas mudanças, até porque tem muitos outros projetos importantes tramitando lá em Brasília, inclusive aquele projeto de isenção do imposto para quem ganha até 5 mil por mês, que a gente está falando aqui bastante no Giro da Bolsa e que teve novidade nessa semana. Mas antes de falar isso, se você inclusive não vai ser beneficiado por esse projeto de lei, né? Na verdade, se você ganha mais de R$ 4.500 por mês, o governo não pode te ajudar, mas eu posso. Você pode escanear esse QR Code aqui do lado e você pode se matricular na UVP, a maior escola de investimentos do Brasil. Inclusive, para você que às vezes pensa em fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, a gente cota para os alunos da UVP a taxa em todos os bancos, mais de 20 instituições financeiras te oferece direto a mais barata. Esse tipo de ferramenta tem uns montes dentro da UVP. Imagina a economia que isso pode te gerar, né? Se você ali pagar um financiamento de X, economizar um percentual pequeno, às vezes é 100, 50, 200 mil reais ali que você pode economizar. Então é por isso que ninguém que fez a UVP deixa de elogiar. É realmente uma coisa incrível aí. Um ecossistema de finanças e investimentos completamente completo. O maior do país. É isso. Voltando aqui a falar dos nossos excrementíssimos senhores parlamentares, o Congresso aí fez uma mudança importante nessa semana que vai dar uma mexida com as contas públicas. A aprovação por tempo indeterminado, e não só por 5 anos, daquela isenção do imposto de renda para quem ganha menos de 5 mil por mês, que ainda precisa ser aprovada lá no Senado. É claro que vai passar fácil. Então isso significa que se o Lula for reeleito, ele vai continuar tendo que aumentar impostos ou acabar com algum incentivo fiscal aí. Inclusive nessa lei que já garante a isenção por tempo indeterminado, eles colocaram uma emenda jabuti. Aquela emenda que anda lento, mas uma hora acaba fugindo. Todo mundo que teve um jabuti não sabe como ele sumiu, mas ele fugiu. Eles vão ali vagarosamente fugindo, você não se importa com o portão tá aberto, que ele nunca chegaria até lá, mas eventualmente seu jabuti some, você passa meses procurando, apesar de acreditar que seu vizinho, Alberto, pode ter pegado. Não que eu saiba disso, mas, Alberto, eu sei que foi você. Minha avó tinha tanto jabuti em casa e meus primos sempre que achavam um jabuti na rua, levavam pra ela. E aí ela tinha vergonha de falar que não queria mais, a casa dela era cheia de jabuti. Aí você achava uns e levava pra minha avó, cara. E você comeu, tá lá? É, pode ser.
Sua avó chama Alberto? Não. Não sei se vocês sabem, mas o Edson morava com os índios. Não é piada. Lá em Mato Grosso. Canarana. Canarana, Mato Grosso. Vivia pelado, sem ter que pagar a conta. Índio não tem pelo. Hum? Índio não tem pelo, lugar nenhum. Como é que você descobriu isso? Em lugar nenhum. Fica aí a Como eu questão. descobri. Eu tenho meus métodos. Então, com essa emenda Jabuti aí, o governo quer cumprir o piso da meta fiscal e não o centro da meta, o que significa que o Lula vai poder gastar um pouco mais no orçamento do ano que vem. O Andrade também está falando que pode mandar mais uma lei para aumentar a arrecadação e compensar a perda do DR. Isso acontece ao mesmo tempo que o governo deu uma viradinha de mesa aí, conseguiu empurrar em um outro projeto de lei algumas daquelas medidas que ele tinha perdido quando a Câmara enterrou a MP do IOF. Com essa manobra, o Andrade conseguiu aprovar o regime de atualização do preço dos imóveis, o que quer dizer que você que tem imóvel pode pagar mais imposto de renda, IPTU e até mesmo herança e TCMD. Eu já tinha feito um vídeo sobre essa possibilidade. Aconteceu. E além disso, essa lei mudou a regra para limitar a compensação tributária das empresas, o que vai obrigar os empresários a pagar mais de 10 bilhões de reais em impostos no ano que vem. E outra MP que ganhou destaque na semana foi a MP do setor elétrico aí. Coisa boa, né? Que traz uma série de mudanças estruturais, abre o mercado para todos os consumidores poderem escolher de onde vai vir a energia da conta de luz e também cria incentivo para o uso de bateria e fontes limpas. Mas é claro que o governo aproveitou para dar mais uma mordidinha de leve e acabou mudando o cálculo do preço do petróleo para fazer o valor dos royalties aumentarem aí e com isso colocar mais dinheiro no caixa da União e dos estados que produzem a commodity. Mas todo esse esforço do governo para aumentar a receita não tem surtido efeito sem o necessário corte de gastos e o que a gente está vendo é o maior déficit fiscal para o mês de setembro desde 2020, com o roubo fiscal passando de 100 bilhões de reais nesse ano e a dívida pública já batendo os 78% do PIB. E para piorar, o governo está ficando sem dinheiro para bancar os financiamentos imobiliários e acabou entrando em vigor no sábado aquela regra que limita a antecipação do saque de aniversário do FGTS, que é a principal fonte de recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Inclusive, a gente fez vídeo sobre isso. Tá acabando o dinheiro do FGTS e da poupança. Mas, apesar de tudo isso que eu mostrei aqui, o mercado está bem menos pessimista com a economia, projetando inflação e juros menores no ano que vem. O dólar está se mantendo abaixo dos R$ 5,40 e o Ibovespa cavou aí 5 sessões seguidas de recorde histórico. Por uma não era igual ao Palmeiras, fechando a semana acima dos 149 mil pontos. Muito por causa... bom. Muito bom. O quê? Parabéns. O que foi? Parabéns. Pô, 5 altas seguidas, 149 mil pontos. Você não pediu, não, mas eu vou pedir uma salva de palmas. Achei que era pro Palmeiras. Parabéns. Parabéns pro Palmeiras também. Não, Palmeiras não. Ah, parabéns pro Palmeiras, foi bem. Ele não quer admitir que ele é corintiano, mas ele tava comemorando aqui agora há pouco, escondido. Então, esse recorde aí de 149 mil pontos do Ibovespa, muito por conta dos bons balanços trimestrais das empresas do Brasil e dos Estados Unidos e do acordo tarifário do Trump com a China. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas... olhando só para os indicadores econômicos, a gente tem alguns dados mistos que saíram na semana. O IGPM, a famosa inflação do aluguel, caiu mais que o esperado em outubro e ficou abaixo dos 1% nos últimos 12 meses, o que é muito positivo. Mas o mercado de trabalho acabou decepcionando. Com a criação de 213 mil vagas formais em setembro, uma queda de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado e 1,7 milhão de empregos a menos no acumulado de 2025. Agora, pensando só na economia, que acaba que esse esfriamento do mercado de trabalho é até positivo, vamos considerar assim, porque ajuda a segurar a inflação e a derrubar a taxa básica de juros. A taxa Selic que hoje está altíssima, em 15% ao ano. E um dos vários motivos que estão fazendo o Brasil perder empregos é o tarifácio dos Estados Unidos, porque tem muita empresa já mandando muita gente embora e até tendo que fechar as portas por causa da queda nas exportações. E lá nos Estados Unidos, os importadores de café estão na bronca, porque eles estão tendo muita dificuldade para repor os estoques e manter as vendas. O Senado americano até aprovou um projeto de lei para derrubar a tarifa do Brasil, mas é quase impossível que esse projeto seja aprovado na Câmara deles. A aposta maior está sendo mesmo uma via diplomática depois do encontro do Lula com o Trump. O Lula entregou para ele um documento por escrito pedindo para os Estados Unidos acabarem com as tarifas e dizendo que a condenação do Bolsonaro foi dentro da lei e que por isso os Estados Unidos precisam suspender as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e contra todas as autoridades sancionadas. Eu acho que não devia ter misturado os temas, né? Falou até da Venezuela, inclusive. Acho que é bom a gente ficar na nossa, vamos só mexer com as tarifas. É bom lembrar que o governo americano vem repetindo aí que 10% da tarifa é comercial e 40% dos supostos abusos, censura e violações de direitos humanos cometidos no Brasil. Tudo entre aspas, por gentileza, tá, Raul? Não foi eu que disse isso. Uma pesquisa feita depois da reunião com o Trump mostrou que 42% dos brasileiros acreditam que Lula conseguiu reverter a relação dele com os Estados Unidos. O próprio Lula saiu dizendo que vai acabar fechando um bom acordo comercial, mas do lado de lá, o Trump deu aquela velha sabonetada, disse que não tem tanta certeza de que vai acontecer e a equipe econômica dele já está falando que um acordo mesmo pode levar vários
vários meses para ser costurado pelos dois países. Não sei, porque também ele fala uma coisa e depois fala outra. E o pior é que o Trump finalmente fechou um acordo importante com o Xi Jinping aí e baixou a tarifa da China para 47%. E com isso o Brasil passou a ter a tarifa mais alta do mundo entre todos os países taxados pelos americanos. Até pior que a China. Difícil, né? Essa trégua comercial entre os Estados Unidos e a China era muito esperada pelo mercado. Envolveu até as exportações das chamadas terras raras, que são essenciais para a indústria de tecnologia, que é onde está a maior queda de braço dos dois países. Inclusive, logo depois, o Trump também fechou um acordo com o Japão nessas áreas de minerais críticos, pensando exatamente nesse segmento dos semicondutores. Então, tudo isso acabou gerando um efeito cascata muito positivo para as bolsas. Por quê que gerou um efeito positivo para as bolsas? Porque o acordo com a China foi um alívio para os investidores, ao mesmo tempo que o Banco Central confirmou a expectativa do mercado e baixou os juros nos Estados Unidos pela segunda vez seguida, confirmando esse novo ciclo de corte de juros. E isso veio numa ótima semana para as empresas de tecnologia, como a Nvidia batendo o valor impressionante de 5 trilhões de dólares, a Amazon subindo mais de 12% com o boom do serviço de computação em nuvem, o AWS, a Microsoft precificando a dona do ChatGPT, a OpenAI, em 500 bilhões de dólares, e a Alphabet, dona do Google, tendo uma receita recorde de mais de 100 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2025. A má notícia é que o mercado americano começou a sentir alguns efeitos negativos da inteligência artificial, chamado a burrice do emprego, brincadeira, chamado aí de apocalipse do emprego, com demissões em massa e pouca criação de novas vagas, já acontecendo em alguns setores nos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo falando sobre o Brasil nessa situação aqui e ninguém quis ver. Porque ninguém quer saber dessa tragédia, mas vai acontecer. A UVP é um ecossistema completo. Tem tudo. Nunca mais você precisa de nenhuma outra coisa. A porta de entrada de todo mundo é a escola e todos os outros serviços eles vêm juntos. Se você quiser, entra aí, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Raul, mas eu sou muito rico. Eu não gostaria de ter que assistir aulas. Eu acho que como eu sou uma pessoa muito rica, muito ocupada, não tenho tempo, eu não gostaria de assistir aulas. Eu quero pular essas etapas e quero ter alguém cuidando da minha carteira para que eu possa mandar. Eu entendo perfeitamente esses sentimentos. Na UVP tem lá a UVP Capital. Você achar que é o certo, né? Ah, eu tenho muito dinheiro, eu não preciso aprender mais nada. Você pode vir aí na UVP Capital, você marca a sua reunião e a gente cuida da sua carteira. O que a gente observa aqui dentro da consultoria. Os alunos que passaram pela esteira da escola, vestiram a chinelinha da humildade, aceitaram assistir aula, depois de mais velhos. Essas pessoas estão com a rentabilidade bem maior porque elas conseguem seguir à risca aquilo que o consultor solicita. As pessoas que não fizeram, elas têm uma rentabilidade boa? Tem, mas elas têm muito mais discussão, muito mais atrito com o consultor, não conseguem compreender a estratégia e muitas vezes atrapalham a estratégia de ser executada. Quando você entende o que está acontecendo, gente, você fica muito mais seguro. Então eu recomendo fortemente que, independente do seu patrimônio, que a porta de entrada seja a escola. Preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir, tá? E lembrando, a UVP tem um compromisso. Você entrou na UVP e falou, Raul, não é nada disso que você me disse, você me enganou, você feriu meus sentimentos. A gente devolve 100% do seu dinheiro. É a única escola do Brasil que tem isso. E agora a gente vem para uma rapidinha. O que é uma rapidinha, Lucas? Rapidinho, aquele esquema que o Cazé faz, né? Quando tem uma festinha. Vazou, não tá aqui, não apareceu para gravar. E detalhe, passou a semana em São Paulo bebendo pinga, passeou e no dia de trabalhar sumiu. Mas é Halloween hoje, pô. Halloween da empresa. Põe uma foto do Cazé no Halloween da empresa e depois põe uma foto dele trabalhando aqui. Pra gente comparar. Vai ter que procurar trabalhando. E as ações do Santander subiram forte na semana depois do banco apresentar um resultado melhor que o esperado no terceiro trimestre, com lucro de 4 bilhões de reais. Já o Bradesco lucrou 6,2 bilhões de reais, confirmando o bom cenário da recuperação da rentabilidade. Mas o número ficou um pouco abaixo do consenso de mercado e as ações acabaram caindo depois do balanço. Balançou e caiu. Vê aí o fechamento do Bradesco. Impressionante essa alta do Santander, hein? Você achou impressionante? Demais. E a ISA Energia, antiga Transmissão Paulista, lucrou 550 milhões de reais no terceiro trimestre de 2025. Lembra muito do meu começo. Com alta de 27% na base anual. E vai distribuir 445 milhões para os acionistas. No setor de bebida, as ações da Ambev subiram mais de 4% na semana, depois da empresa lucrar quase 5 bilhões no trimestre e anunciar um novo programa de recompra de ações. A BEV3, então, teve esse fechamento aí. Agora, interessante, né? Nenhuma empresa quer vender ações, só comprar mais. Significa que tá barato. As ações da Vale também subiram forte com a divulgação de um bom resultado trimestral. O lucro da mineradora saltou 11% para 2,7 bilhões de dólares entre julho e setembro. E o EBITDA bateu os 4,4 bilhões de dólares, com alta de 17% na comparação ano contra ano. A empresa, quando apresenta o resultado em dólares, é assim, ó, sobe desse jeito aqui. Bacana, né? O STF negou os primeiros pedidos de revisão criminal dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Também nessa semana, o ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, que é o Mauro Cid, entregou a tornozeleira eletrônica e começou a cumprir a pena de 2 anos de prisão em regime aberto. Foi reduzida pelo STF por ele ter atuado como um delator
no processo de, abre aspas, trama golpista e fecha aspas. E a Polícia Federal deflagrou uma nova operação contra os hackers que desviaram 800 milhões de reais do Pix no ataque à empresa de tecnologia CIM Software no início de julho. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão para desmantelar a quadrilha que invadiu contas operacionais de vários bancos e instituições de pagamento. Com mais de 40% dos votos, o partido do presidente Javier Milei venceu as eleições legislativas na Argentina, ampliando a base do governo no Congresso. Engraçado, né? Porque tinha mostrado todas as previsões de que ele não conseguiria absolutamente nada, né? E quando você vai comparar ali a previsão das eleições com a eleição de fato, você percebe que a imprensa de lá estava mentindo bem, hein? O resultado foi comemorado pelo presidente Donald Trump, que tem sido um forte apoiador da política fiscal mais dura que vem sendo adotada pelo Milei e que vem dando bons resultados aí nos últimos 2 anos, né? E na terça-feira, a NASA fez o primeiro voo experimental do supersônico silencioso X-59 na Califórnia. Ele foi projetado para atingir uma velocidade de 1.490 km por hora, praticamente sem fazer barulho nenhum, o que até pouco tempo atrás era visto como algo impossível pelos cientistas. Sem saber que era impossível, foi lá e fez. E para fechar o programa, a gente traz aqui algumas notícias realmente relevantes dessa semana, que foi minha participação no Flow, podcast tá aqui. Minha participação no Carol Dias Podcast, que não tava o Irmãos Dias, tava só a Carol Dias. Teve também, depois de perder o primeiro jogo por 3-0, o Palmeiras com uma virada épica contra o LDU, ganhou o segundo jogo em casa por 4-0 e vai disputar uma final da Libertadores contra o Flamengo. Então tá aí. Terceira final em 6 anos, que loucura. Você tá chocado? Tô. Seu time não vai pra final há quanto tempo? Não te interessa. Isso faz 13 anos. 13 anos é muito tempo. Avaliando de maneira imparcial, pedi pro ChatGPT, o Corinthians está indo bem? Analisando de forma imparcial, tem de pontos negativos. O desempenho no Campeonato Brasileiro da Série A 2025 está acima do aceitável para um clube do tamanho do Corinthians. Tá bom? Acima? Uhum. O time somou apenas 22... ele falou Abaixo, acima, né? Acho que sim. Ele somou apenas 22 pontos em 19 rodadas, com aproveitamento inferior a 40%, configurando a terceira pior campanha em pontos corridos da história do clube. Tá bom, vamos mudar de assunto, Raul. Há um problema evidente de consistência em algumas partidas. O time não marca gol Não, já entendi, ou Raul. tem performance instável. Por exemplo, sofreu uma sequência de jogos sem balançar as redes. No plano internacional e de Copas, há eliminações mais precoces do que o esperado. De precoce você entende. O que demonstra que o clube ainda não está à altura da ambição de ser protagonista nessa Raul, a gente já entendeu. Avaliação geral. Levando em conta os prós e os contras, o Corinthians não está em situação confortável. Nem pode ser considerado que está indo bem no sentido pleno. O clube está acima da mediocridade, porque tem potencial, vitórias relevantes e conquistas menores, mas está abaixo das expectativas para um time grande que busca títulos nacionais e internacionais. Não dá para dizer nem mesmo que está na disputa. Se eu tivesse que dar uma nota, diria algo como 5,5 de 10. Razoável, mas bem longe. Quanto eufemismo pra falar que tá uma bosta. Ou excelente. Vai falar, tá uma bosta. Agora eu posso perguntar e o Vila Nova. Não. Calma lá. Ó, pontos positivos do Vila Nova. Ele colocou. O Vila Nova conquistou o título de campeão goiano em 2025. O Campeonato Estadual de Goiás. No estadual, o clube se mostrou bem na defesa, por exemplo. Em parte da competição, foi a equipe menos vazada, com média de gols sofrido baixa. Garantiu classificação para a Copa do Brasil por 2026, por meio do estadual. 400 times na Copa do Brasil. Pontos negativos. No Campeonato Brasileiro da Série B, o desempenho do Vila Nova foi abaixo do ideal para quem... Não, pode cancelar. Chega. Tava ficando bom, mas aí piorou também.